O que fazer quando a ansiedade rouba de nós o sono tranquilo? Você se encontra passando por isso? Olá, pessoal. Eu sou Alessandra Prado e hoje eu quero ajudar você que tem perdido noite de sono por causa das preocupações, do medo, das crises de ansiedade. Talvez para você hoje essa seja a sua maior dificuldade em lidar com a ansiedade. Porque quando a ansiedade ela já evoluiu e já não temos mais o seu controle, ela nos rouba não somente o nosso sono restaurador, mas como também tantas outras coisas, como por exemplo, nos sentimos impedidas de realizar as coisas mais simples do nosso dia a dia. Eu não sei se isso acontece com você também, mas comigo foi assim. Como, por exemplo, com os cuidados com a nossa casa, em cuidar de nós mesmas, de nos relacionarmos bem com os nossos familiares, com os nossos amigos, em querer até mesmo sair da cama todos os dias. E muitas vezes ficamos como que jogadas o dia todo no nada, de podermos sair, de ir ao supermercado, ao shopping, de viajar. E isso acaba nos deixando com a nossa autoestima lá embaixo, não é mesmo? Isso já aconteceu com você? Ou acontece? Acabamos deixando de ser aquela mulher guerreira, alegre, determinada que éramos, e passamos a ser mulheres vulneráveis e nos sentimos cada dia mais fracas. Então, você não pode perder essa oportunidade de ver nesse vídeo, de ir até o final dele, para que você possa conhecer que existe sim um caminho simples que me ajuda até os dias de hoje e que eu venho ensinando para as minhas alunas que, uma vez que você também deseja vencer as noites mal dormidas e voltar a dormir o sono restaurador, e com isso você poder ir melhorando dia após dia, e você poder voltar a ser aquela mulher que você era antes do medo das crises de ansiedade. Essa vem sendo uma das frases que eu mais tenho ouvido nos últimos dias. Já não consigo dormir. Só consigo dormir 4 horas por noite. E isso está acabando comigo. Minha amiga, eu sei que a falta do sono, o acordar com aquela palpitação, com o coração acelerado, como se alguma coisa fosse acontecer, isso é muito ruim. É realmente desgastante, porque nos roubam a nossa energia. E para muitas pessoas, isso vem sendo algo desesperador, principalmente quando vai chegando ali pelas 18, 19, 20 horas, em que a noite chega. E aí já vem com você aquele medo, aquela angústia. O corpo ele pode até estar cansado, mas sempre vem aquele pensamento: será que eu vou ficar mais uma noite sem conseguir dormir? Talvez seja essa a sua principal situação hoje. O que mais é que vem atrapalhando você? Porque o não dormir, ele acaba nos deixando com o nosso sistema nervoso abalado. Eu não sei você, mas comigo acontecia de que eu já acordava mais chata, mais irritada, tudo me chateava.
E com você, o que acontece? Nós ficamos com as nossas emoções à flor da pele. E aí ninguém pode falar nada que nós ou já retrucamos logo de cara, ou até mesmo caímos naquele choro de que a pessoa fica até sem entender o que está acontecendo. Será que eu fiz alguma coisa para você? Isso já aconteceu com você? É lógico que quem nunca passou por isso não sabe o que é ver todos da sua casa, da sua família, dormindo. E você ali, virando de um lado para o outro, tentando dormir, sem conseguir. Aí os pensamentos, eles vêm e vão aleatoriamente. E eu digo assim, que chegam até a se atropelar. E as preocupações, elas lotam o nosso pensamento. E a cabeça, ela começa a ficar ainda mais agitada. E com isso você acaba virando a noite sem conseguir dormir. O máximo que você consegue são apenas 4 horas. E eu quero dizer para você, minha amiga, que você não é a única pessoa que passa por isso. Existem milhares de pessoas passando pela mesma situação. E se você se encontra assim e não sabe o que você pode fazer para voltar a dormir melhor e ter um sono restaurador, daqui a pouco eu vou compartilhar com você o que eu fiz para vencer a falta de sono que era provocada pela ansiedade, quando ainda sofria com as crises de ansiedade. Mas antes, eu acho importante você saber o que é a ansiedade noturna. Minha amiga, o Brasil, ele tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Então, por isso, muitas pessoas também sofrem com a ansiedade noturna. Esta, por sua vez, ela é caracterizada por pensamentos acelerados e negativos, por preocupações excessivas, por medos constantes antes de você conseguir dormir. Então, dessa forma, a mente, ela não consegue se desligar por completo. Você não consegue encontrar o seu momento de relaxamento, de permanecer em repouso. E aí você tem problemas ou quando você inicia a dormir ou no meio da madrugada. Sabe, ali pela 1 hora, 2 horas da manhã, e aí você se vê desperto, com a cabeça cheia de pensamentos, ansiosa, com pensamentos acelerados. Mas você pode até estar se perguntando, mas, Alessandra, por que é durante a noite que ela se manifesta mais? Nos roubando o nosso sono restaurador. Ela se manifesta mais à noite porque é no momento em que você não está mais naquele estado de atenção, de alerta. Sabe aquela agitação do seu trabalho? Quando você se vê distraído com os seus afazeres, porque o seu foco está naquilo que você precisa fazer naquele momento. Mas no momento em que você deita, em que você entra no estado de relaxamento, que é nesse momento do repouso que ocorre em nossa mente uma abertura para pensamentos intrusos do qual você não tem o mínimo de controle. E isso geralmente acontece com as pessoas que estão mais estressadas. E hoje, minha amiga, quem é que não está estressado? Quem é que não convive com o estresse contínuo? Todos nós temos situações estressantes,
Mas é lógico que sempre tem aquelas pessoas que têm maior dificuldades para lidar com o estresse e que convivem muito mais com as preocupações no seu dia a dia. São essas pessoas que tendem a desenvolver com mais facilidade esse tipo de ansiedade. E às vezes você passa o dia inteiro naquela agitação, naquela correria, das coisas que você precisa dar conta, mas quando você para, minha amiga, parece que tudo cai sobre você. E eu quero lembrar aqui também que esse é um dos sintomas que a ansiedade desperta e que podem evoluir caso você não dê a devida atenção. Então, minha amiga, é preciso estarmos atentas ao que está acontecendo conosco. E eu quero lembrar você aqui onde as pessoas mais erram com essa situação. Porque muitas vezes nós queremos acabar com os nossos problemas como num passe de mágica. Eu não tenho conseguido dormir, eu vou tomar uma medicação e vou capotar. Isso vai resolver o seu problema? Então, minha amiga, muitas vezes nós queremos acabar com essa falta de sono apenas com a ajuda de remédios, para nos vermos livres desses sintomas causados pela ansiedade noturna. Mas é lógico, minha amiga, que além de uma ajuda médica específica, cada uma de nós podemos fazer e ter algumas atitudes que possam nos beneficiar mais, até chegar ao ponto onde você mesma vai perceber que você não precisa mais da ajuda dos remédios, porque você já consegue ter um domínio sobre as suas preocupações, sobre os seus medos, ou sobre tudo aquilo que a ansiedade tenta roubar de você, para que você possa voltar a viver com mais qualidade de vida, voltar a ser aquela mulher que você era antes do medo das crises de ansiedade. E eu sempre gosto de dizer que quando nós temos problemas relacionados às nossas emoções, nós devemos procurar sim o que na verdade está ocasionando em nós, que está acionando em nós a ansiedade. Você também pensa assim? Ou você já prefere a medicação para esquecer dos seus problemas? Eu não sei se para você, mas para mim, a minha forma de pensar, parece um tanto cômodo da nossa parte querer resolver os nossos problemas emocionais só à base de remédios, porque assim nos tornamos pessoas um tanto dependentes de medicação. E isso não é bom. O que você pensa sobre isso? Pode até parecer um pouco estranho, mas eu tenho percebido isso nas minhas alunas, porque elas me relataram que todo remédio que elas utilizavam só as faziam dormir, mas quando elas acordavam, já se sentiam mal novamente. Umas diziam que até já acordavam chorando. Então, minha amiga, nós precisamos mudar algumas coisas e temos algumas atitudes mais positivas se nós quisermos realmente voltar a dormir o sono restaurador, aquele que repara verdadeiramente todo o nosso ser, mente e corpo. E eu sei que é isso que você deseja, voltar a dormir bem, voltar a ter um sono restaurador, voltar a ter um domínio sobre os seus pensamentos, voltar a ser a mulher que você era antes de ter o medo das crises de ansiedade. Assim como aconteceu com uma das minhas alunas que tomava medicações fortes para alcançar esse controle emocional e voltar a dormir a tão sonhada 8 horas de sono,
de um sono restaurador, conseguindo assim reduzir os sintomas de ansiedade. Hoje, assim como eu, elas já voltaram a fazer praticamente tudo o que faziam anteriormente e voltar a dormir como dormiam antes, podendo alcançar um tempo para o sono restaurador, para aquele sono reparador. Então, é possível sim, minha amiga. Só depende de nós, só depende de você querer mudar essa situação. E eu quero aqui te mostrar os benefícios que nós temos quando temos um sono restaurador. Aquele sono que vem para reparar a nossa mente e o nosso corpo. Porque desfrutar do sono restaurador, ele vai te ajudar a manter o seu corpo e a mente ativos em pleno equilíbrio. E de que forma o sono restaurador ele atua em nós? Você conhece? Não se preocupe, porque eu vou apresentar cada um desses benefícios, como, por exemplo, a redução de estresse. Minha amiga, quem não vive sobre o estresse? Mas nós precisamos compreender o quanto o sono ele influencia na redução desse estresse. Uma coisa é inversamente proporcional à outra. Quanto melhor a qualidade do seu sono, menos estresse você tem. Então, quanto pior, maior será o seu nível de estresse. Isso porque durante o sono, o seu organismo, ele reduz a produção de hormônios. O hormônio do cortisol e o de adrenalina, que são hormônios os maiores causadores de inquietação, de irritabilidade no nosso organismo. Então, olha a importância do sono, não de qualquer sono, mas do sono restaurador. Um segundo ponto é o equilíbrio da nossa alimentação. Porque quando você dorme o sono restaurador, o seu corpo ele consegue gerir melhor os hormônios que auxiliam no equilíbrio da alimentação. Ao longo do dia seguinte, e quais e quais desses hormônios são? Um deles é a leptina, porque uma noite bem dormida, ela aumenta os níveis deste hormônio, que além de trazer maior regulação na ingestão e na digestão desses alimentos, ela também contribui com a queima da energia. E isso, minha amiga, proporcionando para nós mais saciedade em nossas refeições. Então, você não começa a descontar o seu estresse e a ansiedade na comida. Olha que importante para as nossas vidas, porque o seu hormônio vai estar regulado. Assim como também a melhora do humor. Olha a importância de uma noite bem dormida. Ela é o melhor remédio para o nosso humor. Você já se deparou com essa situação em que você se acordou chata, ríspida, ninguém podendo chegar perto de você, porque o seu humor está naquele dia alterado, onde as pessoas chegam até você e você já dá aquela resposta ríspida. Então, minha amiga, a melhora do humor, ela tem muito a ver com a diminuição do estresse. E agora você já sabe que a maior forma e a melhor forma de se reduzir o estresse é através do sono restaurador. Então, a privação do sono,
ele atinge diretamente a produção de serotonina, que é um hormônio que regula o nosso humor. Assim, quando nós dormimos mal, nos irritamos com muito mais facilidade. E isso, será que acontece com você? Um dos primeiros pontos que, quando eu, Alessandra, me percebo que eu estou muito irritada, eu logo penso: puxa, não dormi bem essa noite. Parece que algo já é automático para que eu possa me perceber melhor. Eu não sei se você consegue hoje olhar para essa situação de falta de humor na sua vida, porque também o inverso ele é real. As pessoas chegam para você e te dão esse feedback. Hoje você dormiu bem, nossa, você está super humorada. Porque as pessoas conseguem relacionar a falta de humor com uma noite mal dormida. Eu não sei se isso vem acontecendo com você, se você já teve alguém que apresentou esse ponto para você. Um outro ponto que uma noite bem dormida nos ajuda é na nossa melhora da memória. Porque durante o sono, o nosso cérebro ele processa e armazena, porque ele tem essa função de processar e armazenar quase tudo daquilo que você aprendeu no seu dia. Olha que interessante e importante. E ele só vai deletar aquilo que não é essencial para você. E é por essa razão que muitos especialistas, eles recomendam que você tenha uma boa noite de sono, que você faça de tudo por dormir bem. Até mesmo quando você tem uma reunião importante no dia seguinte, para que você esteja com o seu semblante mais sereno, mais tranquilo, ou até mesmo antes de uma prova, de um vestibular que você vai passar, de uma entrevista que você vai fazer, é importante que você esteja bem, que o seu cérebro já tenha processado e armazenado tudo o que aconteceu do dia anterior. E aí ele esteja aberto e com espaço para armazenar o que vai acontecer hoje. Olha que importante isso. Um dos outros aspectos também é a recuperação da nossa pele. Gente, isso é real e verdadeiro. Eu não sei se isso já aconteceu com você. De quando você tem uma noite bem dormida, que você relaxou, você descansou, você acordou com toda aquela disposição, e as pessoas chegam para você e falam assim: nossa, Adriana, você está com uma pele maravilhosa. Nossa, Maria, olha que pele viçosa. Gente, isso é real e verdadeiro, porque durante o sono é que ocorre a nossa recuperação da pele. E a nossa pele, como o maior órgão do nosso corpo, ela demonstra também quando algo não está indo bem. Então, dormir bem estimula a produção da melatonina, que é um hormônio que atua como um antioxidante, aquele que previne e acaba com os radicais livres, que é o maior causador do envelhecimento precoce. Então, olha a importância de uma noite bem dormida, de um sono restaurador. Parece que o ficar sem dormir não é nada, não me ocasiona nada. Ocasiona muitos danos à nossa saúde. Como um outro fator, como o estímulo do raciocínio, de raciocínio lógico, do nosso raciocínio estar alerta a tudo o que está acontecendo. Ao dormir mal, você fica com aquela sensação estranha. E eu não sei se isso acontece com você, mas comigo, muitas vezes, quando eu fico sem dormir direito, eu percebo isso em mim.
É como se você ficasse com aquela sensação estranha de que a cabeça está aérea, que você está aérea, e onde muitas vezes pode levar você a cometer erros tão bobos no seu trabalho, principalmente para você que está estudando, está aí fazendo o seu mestrado, a sua graduação, você pode cometer erros que você poderia até saber, mas devido à sua falta de atenção, você pode responder de maneira errada. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou vem acontecendo com você nos dias atuais. E isso acontece, minha amiga, porque a falta de sono, ela afeta a nossa cognição, fazendo com que você pense de uma maneira mais lenta do que você pensaria se você tivesse dormido bem. O seu raciocínio se torna mais tardio. Então, para você estimular o seu raciocínio e a sua disposição, é super importante dormir no mínimo 8 horas de sono. E não é dormir 8 horas de sono uma vez por semana que vai resolver o seu problema. É preciso que isso seja uma constante na sua vida, porque isso vem para melhorar ainda mais um outro ponto que nós vamos falar agora, que é a melhora do nosso sistema imunológico. Porque nós sabemos o quanto é muito importante termos a imunidade. Nós vimos isso nesse tempo de pandemia, como que é complicado quando a sua imunidade está baixa. E isso principalmente para evitarmos possíveis problemas de saúde. E que uma ou duas noites mal dormidas já trazem um efeito devastador em nossas vidas. Não é verdade? Porque aí nós temos a nossa baixa imunidade. E aí nós estamos vulneráveis, abertos a qualquer tipo de problema de saúde. Então, o sono restaurador, ele pode ser um ótimo aliado, porque uma noite bem dormida, ela beneficia as nossas células de defesa e acaba estimulando o bom funcionamento do nosso quartelzinho de células protetoras do nosso sistema imunológico, fortalecendo todo o nosso organismo. Então, se você se viu aqui, diante de todos esses benefícios de uma noite de sono restaurador, e você se viu prejudicada, não vivendo com esses benefícios, então, minha amiga, você precisa fazer uma escolha. Se decidir por fazer algo por você hoje. Isso mesmo, a partir de agora. Faça esse propósito para você mesma. Não, a partir de agora eu vou me organizar para que eu possa voltar a ter um sono restaurador. A decisão é sua, minha amiga. E você viu o quanto é importantíssimo procurarmos fazer, sim, pequenas mudanças na nossa rotina, para que possamos voltar a ter um sono restaurador. E que, lógico, melhorando a nossa qualidade do sono, nós iremos também conseguir melhorar os nossos resultados. Isso eu digo para você, minha amiga, em nível de decisões, sejam elas pessoais ou mesmo profissionais. Veja o quanto é importante nós entendermos aqui que nós estamos falando apenas do sono, que é um dos aspectos do que a ansiedade nos rouba, de não conseguir dormir mais do que 4 horas de sono. E que dormir só isso não traz a restauração do nosso físico.
E pior, nos prejudica sim, fisicamente, mas também emocionalmente falando. E que, minha amiga, permanecer nesse estado não é a nossa opção. E que isso implicará também em nossas decisões diárias, nas decisões do nosso dia a dia, sendo elas pessoais ou profissionais. Olha o tamanho do prejuízo que nós podemos ocasionar na nossa vida. Então, minha amiga, bora lá colocar a mão na massa, mudarmos essa situação. E aqui eu quero te ensinar um pequeno passo a passo para que você possa voltar a ter e a usufruir dos benefícios de um sono restaurador, de um sono reparador. Você, de forma fisicamente e emocionalmente. Esse é um dos passos que eu procuro fazer antes de dormir, quando eu me sinto um pouco mais agitada, um pouco mais ansiosa. E como primeiro passo, minha amiga, eu convido você a meia hora antes, ou até mesmo uma hora antes de você se deitar, de você se desconectar das redes sociais. Isso mesmo. Ou até mesmo da televisão, para que você, nesse momento, quando você estiver deitada, você possa deixar menos de luz possível. Isso é muito importante. E aí, no silêncio mesmo, você começar a uma prática tão importante. Agradeça o dia que você teve, as experiências que você vivenciou. Tudo aquilo que foi positivo para você, tudo aquilo que trouxe para você alegria, paz, serenidade, agradeça. Porque quando nós deitamos, é automático vir nos nossos pensamentos preocupações ou coisas que você precisa resolver amanhã e não agora. Esse não é o melhor momento para você trazer à luz da sua razão essas preocupações. Então, mudar o foco dos seus pensamentos. Então, procure praticar a gratidão. E ao passar em cada cena, é como se você folheasse o diário do seu dia. Você viveu emoções, sensações, você fez coisas importantes, ou até mesmo alguma coisa que não deu tão certo. E que você, nesse momento, percebe que a falha maior foi minha. Não para que a gente possa se entristecer ou ficar remoendo, porque o momento é de gratidão. Então, agradeça até mesmo essa oportunidade que aparentemente não foi tão boa, mas que ela te ensinou alguma coisa. Agradeça, até não ter mais o que agradecer, até que você comece a sentir o bem-estar que a gratidão produz no nosso corpo. Porque quanto mais eu agradeço mentalmente tudo que eu vivi no meu dia a dia, mais o meu corpo vai relaxando, relaxando, e eu vou sentindo e recebendo os benefícios. Faça essa experiência. Quanto mais tempo você ficar ali
onde você não precisa pronunciar verbalmente, mas mentalmente vá agradecendo tudo que você vivenciou. E se quando você estiver ali agradecendo mentalmente e tiver pensamentos contrários, não é nada de errado. Mas diga para você mesmo, não, nesse momento eu quero viver a gratidão. Porque é como se você pegasse tudo aquilo que foi escrito no diário da sua vida e você olhasse as emoções, as sensações que você vivenciou e agradecesse. Vivencie esse momento. Com certeza, toda essa sensação de bem-estar, de harmonia interior, de alegria, vai trazer para você o benefício de uma noite tranquila, de uma noite serena, onde você vai entrar num estado de repouso muito mais profundo. Segundo passo que você poderá estar utilizando: procurar respirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca. Minha amiga, eu não sei se você consegue perceber que todos nós, seres humanos, nós temos uma tendência natural de respirarmos não de forma profunda, como nós falamos de uma respiração diafragmática. Nós respiramos a todo momento uma respiração mais curta, né? Geralmente ela vem do peito para cima. Nós consideramos isso como uma meia respiração. E quando nós temos uma oportunidade de olhar para um bebê e você vê que ele deitadinho em repouso, a barriguinha dele sobe e desce, porque ele faz ainda a respiração profunda. E com o tempo nós vamos perdendo isso. Mas quando você deitar para buscar esse estado de relaxamento, você pode fazer isso, trazendo maior benefício para o seu cérebro, para o seu corpo, sentindo esse bem-estar, buscando esse estado de relaxamento profundo. E de que forma que você pode fazer isso? Você pode fazer essa respiração por 5 vezes. Você puxa todo o ar pelo nariz, segura um pouquinho. Só que antes de você respirar, você vai colocar uma mão no seu peito e uma abaixo do seu estômago. E você vai perceber deitada mesmo. Quando você puxa todo o ar pelo nariz, se você consegue perceber que a sua mão abaixo do estômago, ela é levantada nesse movimento do vai e vem do seu abdômen. Se ela não se expande, é porque a sua respiração ainda está aqui. Então, faça essa prática da respiração. Então, você faz aqui, você vai perceber que eu não vou levantar essa região, ó. Você vê que a respiração, ela não vem do peito, mas ela vem do seu diafragma. E com isso você traz maior oxigenação para o seu cérebro. E toda vez que você leva essa respiração mais profunda, e ao exalar pela boca, você elimina maior toxinas. E com isso vai te proporcionar maior benefício. Então, ao expirar, você vai encher o seu diafragma e soltar lentamente. E com isso, você vai começar a sentir que na sua mente parece que tem até mais ar dentro dela. E é normal isso. Faça isso por 5 vezes. E o estado de relaxamento vai chegando para você. Você vai sentindo-se melhor. Porque você foi eliminando as toxinas, eliminando cada vez mais. E esse ar novo entra com maiores benefícios para você. Essa sensação é muito boa e vale a pena você fazer. Caso você demore muito para dormir, eu vou te apresentar o terceiro passo.
que também é uma das práticas que eu gosto muito de fazer, que é você começar contando dos 50 de forma decrescente. 50, 49, 48. Dessa maneira, você não vai falar como estou falando, verbalizando. Você vai falar mentalmente e pausadamente, só na sua mente. E quanto mais baixo você vai ouvindo a sua voz mental, isso significa que você está entrando num estado de relaxamento. Pode até acontecer que, durante o momento em que você estiver contando, sobressalte um pensamento e você se perca na conta. Não tem nada de errado nisso, não tem problema. Volta no número 50 ou em um número que você lembra que você já passou por ele e retoma a sua contagem. Eu digo que esse exercício, ele vai, na medida em que você vai fazendo, você vai percebendo que, ao pronunciar mentalmente aquele número, de repente a sua voz mental está longe, está baixinha, até que você dorme, você adormece, porque você entra num estado de relaxamento. Se a cada dia você for colocando um passo, você vai ver que rápido que você vai voltar a dormir o sono restaurador. E esse outro passo é um dos que eu amo fazer, né? Que eu amo a leitura. E que muitas vezes, durante o nosso dia a dia, a gente não tem a oportunidade de ler mais. Então, se você já tem dificuldade de leitura, esse é um motivo a mais para que você pegue um livro. Pega aquele capítulo que chamou mais a sua atenção e que você pegue cada parágrafo dele. E nesse parágrafo você faça uma leitura reflexiva. O que seria essa leitura reflexiva? Que você procure perceber o que o autor quis passar, o que o autor quis transmitir para você. Refletir em cada palavra desse parágrafo. Dar liberdade à sua imaginação, como se você se colocasse dentro dessa história. Eu não sei se você já fez essa experiência, mas eu gosto muito de fazer isso, porque eu acredito que quando o escritor, o autor, ele coloca ali aquela ideia, ele quer que você experiencie, que você dê essa liberdade à sua imaginação e que você faça parte daquela história. Então, esse é um momento propício. Então, você leu aquele parágrafo e você procura refletir sobre ele. O que é que o autor está querendo falar para você? É como se ele tivesse escrito tudo aquilo para você, para ajudar você. Então, não tenha medo de dar liberdade à sua imaginação. Faça essa experiência. Começou a sentir sono? Fecha, marca onde você parou, fecha o livro, deita e começa a lembrar das sensações, das emoções, do bem-estar que você teve durante a sua leitura e durma. Porque através da leitura e da imaginação, você conseguiu mudar o foco dos seus pensamentos daquelas preocupações que existiam até aquele momento. Elas acabaram. E você só vai retomar amanhã. E o quinto e último passo que eu, Alessandra, utilizo bastante, é quando você começa a perceber, você até está com sono, mas você não consegue dormir. E aí, o que você pode fazer? Provoque o bocejo. Isso mesmo. Provoque por 5 vezes ou por 10 vezes.
mas provoque o bocejo. E ao terminar de fazer essa prática, vire na posição que você já costuma dormir. Gente, não tem erro. Você acaba adormecendo. Então, faça essa experiência. E eu espero, minha amiga, que você, minha amiga, possa realmente ter conseguido perceber e acolher aquilo que você precisava entender hoje. Que se você hoje se vê impedida de fazer as coisas mais simples do seu dia a dia, isso já é um sinal de alerta e você precisa aprender a fazer o caminho inverso e voltar a se cuidar, a se amar a partir de agora. Não espere a partir de amanhã para você começar a mudar. Mude a partir de agora. Faça coisas que realmente possa tirar você do estado em que você se encontra. Porque se você é uma pessoa extremamente ansiosa e você percebe o quanto você já está perdendo de oportunidades em sua vida, eu estou falando para você que o medo te paralisa, que ele já te impede de fazer essas mudanças na sua vida, para que você possa, sim, voltar a ser aquela mulher que você era antes do medo das crises de ansiedade. E eu estou aqui para te ajudar, porque assim como eu tenho conseguido ajudar as minhas alunas, eu quero poder fazer o mesmo por você. Mas não se esqueça, minha amiga, se faz necessário, sim, algumas mudanças em nossa rotina diária, para que a ansiedade ela seja a nossa aliada e não a nossa inimiga, como vem sendo, como vem roubando de nós, entrando na nossa vida de forma tão sutil que quando vemos, já nos roubou o sono. Já não dormimos mais do que 4 horas. E com isso vem, sim, acarretando em nossas vidas o mal-estar físico, o mal-estar emocional, gerando sintomas que nos impedem de voltar a ser quem nós éramos antes. Quem você era antes do medo das crises de ansiedade? E muitas vezes, minha amiga, nos levando a viver na dependência de medicações. E eu sei, e eu acredito verdadeiramente que você não quer viver assim. Será que eu estou errada na minha forma de pensar? Então, se você quer voltar a viver bem, podendo fazer as coisas que você fazia, ser quem você era antes do medo das crises de ansiedade, então, minha amiga, assim como eu e minhas alunas, nós voltamos, conseguimos vencer a ansiedade e podemos viver na nossa melhor versão todos os dias, independente das dificuldades que nós poderemos passar, eu quero dizer para você que é possível sim, e que o caminho, minha amiga, é muito simples. É que as pessoas não se deram conta. Por isso ficam aí, à mercê da ansiedade. Então, você também pode, ou melhor, também poderá voltar a ser a mulher que você era antes do medo das crises de ansiedade. Se você realmente estiver disposta a fazer essa mudança acontecer. Lembra que eu disse? É um caminho inverso. Não é um caminho que dá para você fazer no mais ou menos.
Não, ela exige a sua decisão e o quanto você realmente está disposta a fazer essa mudança acontecer na sua vida.